Conferência Regional das Igrejas do Estado de Goiás. Tema: Salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Mensagem liberada pelo irmão Ezra Mar, no dia 5 de agosto de 2018. A palavra com esse embasamento das verdades sobre a nossa salvação plena. Nós queremos, o nosso objetivo é mostrar para os irmãos o que está acontecendo conosco na vida da igreja hoje, onde Deus nos colocou. Romanos 5,10 é um divisor de águas no livro de Romanos. Antes de Romanos 5,10 fala tudo que Cristo fez por nós, aqui na terra, através da sua morte na cruz. E depois de Romanos 5,10, é nos mostrado tudo que o Senhor está fazendo hoje dentro de nós, através da sua vida. Estamos hoje sendo salvos pela sua vida. Então Romanos 5,10 fala: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então hoje de manhã nós vamos ler alguns versículos descrevendo o que aconteceu conosco através da morte de Cristo. Então vamos ler Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos ler esse trecho. E aqui nós vamos encontrar justamente essa terminologia que nós já gastamos bastante tempo ontem explicando o significado dessa terminologia. E hoje vamos explicar um pouco mais. Romanos 3,21 fala: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Vocês estão vendo, queridos irmãos? Tudo é mediante a fé. Para todos e sobre todos os que creem. Aqui outra vez. É para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Jesus Cristo, lá naquela cruz, nós explicamos ontem, ele satisfez o triplo requisito da glória de Deus, da justiça de Deus e também da santidade de Deus. E aí vem a terminologia: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ontem nós falamos sobre isso. Justificado quer dizer, você hoje já pode ter acesso a Deus. Não está mais condenado. Deus aceita você hoje, a sua presença. Por causa do que Jesus Cristo fez por nós, lá naquela cruz. Ele nos justificou. Essa é a justificação objetiva. A justificação objetiva quer dizer, justificação que Cristo realizou por nós, da qual nós não tomamos parte. Ele realizou por nós. Quando estava aqui na terra, lá naquela cruz, ele nos justificou gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção é mais abrangente, nós já explicamos ontem, inclui toda a encarnação de Cristo, o viver humano de Cristo, ao sofrimento dele, aqui na terra, a sua crucificação e a sua morte. Tudo isso faz parte da redenção de Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Outra vez, mediante a fé. E olha só, queridos irmãos, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância. Quando foi essa tolerância? Foi no Antigo Testamento. Deus foi tolerante no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. E ontem também nós explicamos com bastante detalhe. Todos os pecados cometidos no Antigo Testamento não foram apagados, não foram removidos. Foram tudo colocados debaixo do carpete, varridos para debaixo do tapete. Foi só naquela cruz é que Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. João Batista, quando apresentou Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado só foi tirado através da morte de Cristo, lá naquela cruz.
Antes havia necessidade de oferecer bezerros, bode de bezerros, ovelhas, tudo para poder apaziguar a Deus. Eram as ofertas pelo pecado, pela transgressão, oferta pacífica, etc, etc. Para que o homem pudesse ter paz com Deus. Mas nenhum pecado foi removido. Só Cristo, que foi o sacrifício único, Ele, quando foi para aquela cruz, Ele removeu o nosso pecado de uma vez por todas. O sangue dele resolveu de uma vez por todas a questão dos nossos pecados. Então, isso é o que significa aqui com essa palavra, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então tem essa palavra aqui no versículo 25, propiciação. Então nós vamos explicar um pouquinho o que significa isso. É um termo bastante usado na Bíblia. Propiciação. É usado em vários versículos. Aqui neste versículo, em Romanos 3, 25, nós temos esse termo propiciação. Então eu vou explicar para vocês. Primeiramente, vamos ler Êxodo capítulo 25. Nós vamos usar aqui o quadro do Antigo Testamento. O quadro do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 25. Versículos 16 em diante. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, vamos fazer uma pausa aqui. No Antigo Testamento havia o tabernáculo. Então, isso é algo, espero que os jovens possam estudar o estudo de vida de Levítico. E também estudar o livro Levítico da editora. E se especializar nisso. Todo esse quadro do Antigo Testamento, do tabernáculo, é muito rico. Descreve a situação da igreja, descreve a situação da redenção de Cristo, da nossa salvação, do nosso serviço. Então é importante, não só os jovens. Eu quero encorajar todas as lideranças das igrejas que procurem estudar isso. Irmãos e irmãs, para entender. Poucos entendem a figura do tabernáculo. Poucos. Então é necessário nós nos aprofundarmos. Não leiamos a Bíblia de maneira assim gratuita, de maneira leviana. Vamos procurar nos aprofundar. Vamos gastar menos tempo nas redes sociais. Gasta mais tempo na Bíblia. Lendo os nossos livros. Estudando. Então no tabernáculo o que havia? Havia o átrio. Onde estava o altar do holocausto. Ali eram feitos os sacrifícios. Ali era feita a oferta do holocausto, a oferta pelo pecado, a oferta pela transgressão. Isso era no átrio. E daí havia uma tenda dentro desse átrio, que é chamado tabernáculo. E essa tenda tem duas partes, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos é retangular, é quadrado. Então no santo lugar, eu vou simplificar bastante. Tem uma cortina, tá? Tem 4 colunas e uma cortina. Daí você entra lá, que chama reposteiro. Quando você entra lá, você vê 3 peças de mobília. Do lado direito, para quem entra, está a mesa dos pães da proposição. Tem o pão. Tem os pães ali que representam Cristo como nosso alimento. Do lado esquerdo, tem o candelabro de ouro, que representa Cristo como nossa luz, representa também a igreja, que é a luz do mundo. Então ali tem as 7 hastes e as 7 lâmpadas queimando. E os sacerdotes, não o sumo sacerdote, os sacerdotes tinham que entrar, todos os dias repor os pães, encher as galhetas com vinho e também espevitar o morrão queimado, o pavio ali do candelabro e abastecer com azeite para que o candelabro estivesse sempre brilhando. Mais para frente, bem à frente do véu que separa o santo lugar do santo dos santos, está o altar do incenso, o altar de ouro do incenso. Ali era queimado o incenso, que representa as nossas orações. Então essas eram as 3 peças de mobília que havia no santo lugar. Daí tem uma cortina, o véu. Lá dentro havia a arca.
E nesse lugar, que é chamado Santo dos Santos, ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele podia entrar. Mas eu vou explicar agora. Mas quando ele entrava, ele tinha que seguir o procedimento correto. Se ele bobeasse, ele morreria na hora. Seria uma morte fulminante. Nas coisas de Deus, queridos irmãos, nós não podemos mexer nas coisas de Deus levianamente. Havia 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles não seguiram o procedimento. Aquele fogo do altar do incenso, onde queima o incenso, não pode ser qualquer fogo. Tem que ir lá fora, pegar o fogo do altar do holocausto e levar aquele fogo lá para dentro. Aí, aquele fogo só podia ser usado para acender o incenso. Mas Nadab e Abiú pegaram um fogo estranho. E eles foram fulminados na hora, morreram na hora. Então, nas coisas de Deus, nós não podemos ser levianos. Nós temos que trabalhar nas coisas de Deus com toda seriedade. Agora, para entrar no Santo dos Santos, é algo bem sério. Então, vamos ler aqui a continuação dos versículos. Então, Êxodo 25, 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro. Então, ali tinha a arca. E dentro da arca tem que pôr o testemunho. O que é o testemunho? São as 2 tábuas da lei. Onde está a lei de Deus. É chamado testemunho. E dentro da arca havia também mais 2 peças. A vara de Arão, que floresceu. A vara de amêndoa, de Arão, da amendoeira, né? De Arão que floresceu. E o que mais havia? Uma urna de ouro que continha o maná. Aquele maná colocado na urna de ouro não apodrecia, ficava lá direto. Então, era como se fosse um congelador. E aquele maná era conservado lá dentro. Então, essas 3 coisas estavam dentro da arca. Então, aqui fala esse termo aqui, ó. Farás também um propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. São as medidas da arca. O que é esse propiciatório? Esse termo propiciatório significa o lugar onde se realiza a propiciação. É a tampa da arca. Essa arca tem uma tampa. Os 3 objetos eram colocados dentro e tinha que ter uma tampa. E essa tampa era feita de ouro, com as mesmas medidas da arca. Então, daí com essa tampa se tampava a arca. Era feita de ouro. Tá? E fará 2 querubins de ouro. Os querubins representam a glória de Deus. De ouro batido os farás. Nas 2 extremidades do propiciatório. Então, em cima da tampa tinha 2 querubins. Um querubim num lado e outro querubim do outro lado. Um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Ou seja, os querubins não eram parafusados sobre a tampa. Não eram soldados. Era uma peça só. Ou seja, havia lá um bloco de ouro, daí o artesão tinha que ir lá bater com o martelo, bater e formar os 2 querubins nas 2 pontas da tampa. Era uma peça única com a tampa. Imagine só o trabalho disso. Os querubins estenderam as asas por cima. Os querubins estavam com as asas abertas, cobrindo com elas o propiciatório. Então os querubins eram os guardiães da arca. Eles guardavam o que estava dentro da arca. Eles zelavam pelo conteúdo da arca. Principalmente as 2 tábuas da lei, que representam a exigência de Deus, a lei de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Tudo está nas 2 tábuas da lei. Estarão eles de faces voltados uma para a outra, olhando para o propiciatório. Então imagine, a tampa, de um lado um querubim, de outro lado outro querubim de asas abertas, uma de frente para o outro. Então, irmão Mário, por favor, fica de pé aqui. Então digamos que a tampa está aqui, tá? Então a tampa está aqui. Então, aqui é um lado da tampa, aqui é outro lado da tampa. Então abre as suas asas aqui. Então, assim, isso. E ó, fica olhando lá para a tampa. Tá vendo, ó? Assim era, os 2 querubins. Obrigado. Você faz um bom querubim. Por que olhando?
para ver? Eles eram guardiães, para guardar aquele lugar. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Mas agora tem uma coisa que o irmão Dong descobriu anos atrás, muitos anos atrás. Moisés podia entrar a qualquer hora lá. Era ali que Moisés conversava com Deus. Em cima daquela tampa, Deus estava lá e Deus conversava com Moisés. E aquele lugar em cima da tampa, aquele lugar como é que chama? O trono da graça. Então em Hebreus fala, portanto acerquemo-nos confiadamente ao trono da graça. Paulo estava imaginando a arca. Nós entrando no Santo dos Santos, que hoje está no nosso espírito, e falando com Deus, ali diante da arca, diante do propiciatório. Então esse propiciatório é um lugar muito, muito especial. É o lugar onde Deus acolhe o homem. É o lugar onde Deus é propício ao homem. Por isso que é chamado propiciatório. O homem antes não podia ter acesso a Deus. O homem era condenado. Mas naquele lugar hoje, o homem recebe o favor de Deus. Recebe a graça de Deus. Deus é propício ao homem. Hoje, no Novo Testamento. Mas naquela época não era assim. Então, nós vamos agora explicar um pouquinho mais. Vamos ler Levítico, capítulo 16. O que tinha que ser feito para o homem poder entrar lá? Para o sumo sacerdote poder entrar lá? O procedimento era muito complicado. Levítico, capítulo 16, versículos 12 a 16. Vamos ler a partir do 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Então, o sumo sacerdote é um trabalho muito difícil. Ele tinha que entrar 2 vezes lá, no dia da expiação. Uma vez por si e pela sua casa, e outra vez pelo povo. Alguém quer se candidatar a sumo sacerdote? Eu vou contar para vocês o que acontece. Eu acho que depois de que eu contar, ninguém mais quer ser sumo sacerdote. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar do incenso, o incensário cheio de brasa de fogo. Então, você já me acompanha. Então, você tem que imaginar você que é o sumo sacerdote, numa mão, tem que pegar um incensário cheio de brasa de fogo diante do Senhor. Tá? Todos imaginaram já? Você com o incensário na mão. Incensário é um negócio redondo com brasas e com fogo. E 2 punhados de incenso aromático bem moído. Então, onde é que você vai pôr 2 punhados? Aqui, na outra mão. Tá? E o trará para dentro do véu. Eu vou ler, depois eu vou voltar para explicar. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tem risco de morte aqui. Tomará do sangue do novilho. Onde é que vai? Uma mão, o incensário, outra mão, um punhado, e o sangue, onde é que vai levar? Onde é que vai levar o sangue? Será que o sacerdote tinha 4 mãos? Os irmãos estão entendendo? Olha o negócio, como é complicado. Tinha que levar sangue ainda. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo. E trará o seu sangue para dentro do véu. Mesmo procedimento. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Então agora eu vou descrever. O sumo sacerdote, ele pegava o incensário, o incenso e o sangue. Agora como que vai levar, como fazia, eu não sei. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Os querubins estavam lá.
Qualquer pessoa que metesse a cabeça lá dentro, entrou intruso, morte. E a pessoa morria. Né? A pessoa morria. O salário do pecado é a morte. Então o que o sumo sacerdote fazia? Ele tremia muito. Eu creio que ele, toda vez que ele tinha que entrar uma vez ao ano, na noite anterior, ele acho que não podia nem comer, nem dormir. Eu creio que ele jejuava. Daí o que ele fazia? Ele tinha que chegar-se nesse véu, meter o braço com o incensário dentro do véu, a cara não, só o braço. E imediatamente pegar os 2 punhados de incenso bem fino, para gerar muita fumaça, e jogar em cima do incensário. E aquela fumaça ia encher o Santo dos Santos. Ia tampar o propiciatório. Daí os 2 querubins falam, o que está acontecendo? Não estamos vendo nada aqui. Estamos cegos, não estamos vendo nada. Nessa hora o sumo sacerdote entra. Quando ele entra, os 2 querubins não enxergam o sumo sacerdote por causa da fumaça. Havia uma cortina de fumaça lá. Daí ele tem que ser rápido, porque a fumaça começa a se dissipar. Daí ele pegar o sangue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aspergir sobre a tampa. Daí uma vez que a fumaça dissipava, os 2 querubins, intruso! Mas quando olhava, o sangue já estava lá. Daí tinha que sair e fazer tudo de novo. Imagine se ele bobeasse. Se demorasse um pouco. Daí entrando lá o WhatsApp, daí ele fica atendendo o WhatsApp, chega lá, a fumaça já dissipou. É morte na hora para ele. Está vendo o procedimento? O incenso é a oração de Cristo por nós. O sangue é o sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo pode apaziguar a ira de Deus. Só o sangue de Cristo torna Deus propício a nós. Então esse era o procedimento. Louvado seja o Senhor. Então o propiciatório, essa palavra, significa o lugar da propiciação. E a palavra grega para esse propiciatório é ilasterion. Ilasterion. Eu não exijo que vocês decorem, tá? Mas de qualquer maneira, no ano que vem, quando eu voltar, eu vou fazer um teste com vocês aí. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 9. Hebreus 9, versículos 4 e 5. Vamos ler desde o versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, que é o santo lugar, estava um candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Aqui Paulo, não sei se ele se enganou, porque ele falou que nesse Santo dos Santos pertencia um altar de ouro para o incenso. Na verdade é no santo lugar. Ou ele já considerou o véu rasgado. Daí, geograficamente, é como se estivesse dentro já, entendeu? Mas de qualquer maneira, no Antigo Testamento, esse altar do incenso ficava na parte anterior. Estava junto com as 2 peças da mobília. Daí, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Está vendo? Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, o propiciatório, ilasterion, no grego, é o lugar onde se realiza a propiciação. É o lugar onde Deus é propício a nós. É o lugar onde Deus nos aceita na sua presença. Agora vamos ler Hebreus 2:17. Hebreus 2:17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O propiciatório era o lugar, aqui é
fazer a propiciação, é o ato. É todo aquele ato que o sumo sacerdote tem que fazer. Meter a mão com o incensário, colocar o incenso, encher de fumaça, chegar com sangue, aspergir 7 vezes sobre a tampa. Isso chama fazer a propiciação. E no grego, essa palavra é um verbo, é ilaskomai. É um verbo. Então nós temos o propiciatório, tudo sobre isso, tudo é propiciação. Temos o propiciatório, que é o lugar, e temos o ato da propiciação. Todo o procedimento de fazer a propiciação. Tá, agora vamos para a terceira palavra. 1 João 2, 2. E ele, quem é ele? É o que está no versículo 1. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A palavra grega aqui é ilasmos, ou seja, aquele que faz a propiciação. A pessoa, é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus. Quem que é aquele que faz a propiciação? É Cristo. Tá? Então, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Vamos ler também agora o 4:10, 1 João 4:10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício propiciatório. Ele é aquele que faz a propiciação. Então nós temos essas 3 palavras. Primeiro, o lugar da propiciação. Quem é esse lugar da propiciação? É Cristo. Somente quando nós estamos sobre Cristo, Deus é propício a nós. Segundo, fazer a propiciação. Quem que fez a propiciação por nós? Quem? Cristo. Lá naquela cruz, Cristo realizou a propiciação por nós. Amém. Terceiro, Ele é a propiciação. O sacrifício propiciatório. O Cordeiro de Deus que foi crucificado. Quem é Ele? É Cristo. Ou seja, a propiciação é Cristo. Ele é o lugar, Ele é o ato e Ele é também o próprio sacrifício propiciatório. Isso é o que Cristo realizou na cruz por nós. Tá? Então, agora vocês entendem o que quer dizer Romanos capítulo 3. Vamos ler de novo, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Louvado seja o Senhor para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Ele é a propiciação. Então, lá naquela cruz, então hoje nós vamos expandir um pouco mais. Quando Cristo realizou a redenção por nós, Ele obteve o perdão dos nossos pecados. Tá? Ele nos justificou. E Ele realizou a propiciação por nós. Hoje nós somos aceitos diante de Deus. Nós podemos ir à presença de Deus com ousadia. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos confiadamente, com ousadia. Estar na presença de Deus. E lá naquela cruz, Ele também nos justificou. Louvado seja o Senhor. Tudo isso é o que Cristo realizou por nós através da sua morte. Então vamos ler novamente Romanos 5:10. Vamos ler de novo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Então aqui nós temos a reconciliação, neste versículo. Agora nós vamos para a segunda parte. Muito mais. Muito mais. Vamos dizer juntos, muito mais? Muito mais. Vamos falar bem forte. Muito mais. Você quer esse muito mais? Amém. Muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a salvação pela sua vida. Vamos ver, o que inclui? Inclui também a justificação, mas no lado subjetivo. Todas essas palavras sobre justificação têm um lado objetivo. Nós acabamos de ler.
é o que Cristo realizou por nós naquela cruz. Mas do lado subjetivo é, você agora que recebeu Jesus Cristo, você que invocou o nome do Senhor, agora você se sente justificado. Isso é a justificação subjetiva. Não é mais que Cristo fez por você. Aquilo ele fez, mas podia não ter nada a ver com você. Mas agora você se sente justificado. Não se sente mais condenado. Isso é a justificação subjetiva. Próximo, santificação. Santificação, capítulo 6, versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Essa palavra requer uma conferência inteira. Nós não temos tempo para isso, nós vamos usar só alguns minutos. O que significa santificação? Então nós preparamos mais uma mesa aqui para ilustrar. Então vamos lá. Isso aqui é você, não tinha copos, então os irmãos usaram jarras, tá bom? Isso aqui é você. Isso aqui são seus amigos, familiares, tudo. Isso aí é você antes de crer no Senhor. Todos com a mesma cor, tá vendo? A santificação tem dois aspectos. A santificação objetiva, que é exterior, posicional, tem a ver com a sua posição, onde você está. E também tem a santificação subjetiva, interior. Aqui dentro, mexe com a sua disposição, mexe com a sua natureza. Esse é um processo pelo qual nós estamos passando na igreja hoje. Tá? Agora nós estamos vendo itens do muito mais. Itens nos quais nós estamos sendo salvos pela sua vida. A morte de Cristo realizou por nós a justificação objetiva, o perdão dos pecados, a reconciliação, a propiciação, tudo coisa assim, objetiva, que Cristo já fez. Mas agora, no muito mais, nós estamos sendo salvos pela sua vida. É aqui dentro. Os 4 evangelhos falam do que Cristo realizou pela sua morte. Mas hoje nas epístolas, Epístola de Romanos, do Evangelho de Deus, fala o que Cristo está realizando dentro de você, na vida da igreja. Por isso, irmãos, aguentem firmes. Jamais saiam da vida da igreja. Você saiu da vida da igreja, o processo acabou. A vida da igreja tem que nem um casulo. Quando eu era jovem, eu criava bichos de seda. Bicho da seda, então, a gente ganhava, tinha, né, os ovos que a gente guardava dos anteriores, colegas passavam de um para o outro. Era uma febre lá, era no colégio sinodal, em São Leopoldo. Era um internato. Então eu fui lá, eu e Miguel, ficamos no internato. A gente morava dentro da escola e do colégio estudava lá também. E a gente criava bicho da seda. Então tinha umas folhinhas de papel assim, cheio de ovinhos, um lado do outro, centenas deles. Daí chegava na primavera, quando as amoreiras as folhas começavam a brotar, tudo, daí os bichos da seda nasciam. Era quase invisível, assim, uns vermezinhos pequenininhos, quase invisível. Daí você pegava as folhas de amoreira, jogava dentro da caixa de sapato, onde a gente punha esses bichos da seda, você não via nada. Daqui a pouquinho você olhava assim, a folha estava cheia de furinhos, minúsculos. Você pegava assim, contra a luz, era interessante, cheio de furinho assim. E eles comiam muito, e cresciam muito. Em pouco tempo estavam já desse tamanho, depois desse tamanho, desse tamanho. Daí quando se punha várias folhas dentro, em poucos minutos desaparecia tudo. Você ouvia o barulho deles comendo, comendo ali. Daí chegava um certo momento, quando ficavam bem grandes já, começavam a ficar escuros, começavam a encolher, daí saíam da caixa de sapatos, daí iam para os cantos ali das paredes, e eles começavam a cuspir seda e fazer um casulo. E ficavam dentro do casulo, viraram uma crisálida. E os casulos eram brancos, amarelos e cor de laranja. Daí a gente recolhia tudo e colocava dentro da caixa de sapato. E toda a gente ia olhar lá. Ih, não saiu nada. Ih, não saiu nada. E eu era um pouco impaciente. Daí um dia eu peguei uma tesoura e abri alguns deles.
Queria ajudar. Você está sem ar aqui dentro, quem sabe com um pouco mais de ar sai a borboleta mais rápido. Daí eu cortei, e daí a crisálida ali ficava mexendo assim, eu disse, respira, respira. Passava um dia a crisálida não morria. Você acredita? Tirava do casulo, dava liberdade para a crisálida não morria. Mas as outras não, as outras dentro do casulo eram preservadas vivas. A nossa crisálida, o nosso casulo é a igreja, irmãos. Você sai, eu tenho liberdade. A gente morre espiritualmente. Graças ao Senhor pelo casulo maravilhoso das igrejas em Goiás. Louvado seja o Senhor. Daí chegava um dia, daí o casulo de repente ficava molhado. Opa, está molhando. Daqui a pouquinho molhou bastante. Daqui a pouquinho sai a borboleta. Tá? Então, isso tudo, Deus usa esses fenômenos da natureza para ilustrar a nossa vida espiritual. Tá? Então a santificação, todo esse processo está ocorrendo dentro da igreja. Então o primeiro aspecto da santificação é a santificação objetiva, posicional. Você invocou o nome do Senhor, você recebeu Jesus Cristo, Deus tirou você de onde você estava e separou você, está vendo? Você está aqui agora, está vendo? Você não está mais com eles, você está aqui. Hoje você não está no mundo, você está aqui. Em fevereiro, todas as pessoas, nossos conhecidos, estão no carnaval. Mas nós estamos na estância Árvore da Vida. Aqui, no sábado de noite, seus amigos vão tudo para balada. Aqui, ó, balada. Mas você está aqui na reunião. Separação posicional. Mas na segunda-feira você volta aqui, ó. Tá vendo? Fecha o olho, todo mundo fecha o olho. Fecha o olho, fecha, ninguém pode espiar, tá? Ninguém pode espiar. Pronto. Cadê você? Você está aqui, ó. Só que você não consegue notar mais. Então Deus não só nos santifica posicionalmente, não é suficiente. O que 2 Pedro fala? Que nós somos participantes da natureza divina. A fé, a virtude, né? Toda aquela escada daqueles itens da natureza divina são infundidos em nós. Nós somos saturados a cada dia pela sua vida e pela sua natureza. Então todas que vêm para a reunião, daí Deus, que é celestial, tem a cor azul celestial, Deus coloca alguns ingredientes dele em você. Daí segunda-feira você volta para o trabalho. Está vendo? Fecha o olho de novo. Fecha o olho, fecha o olho. Cadê você? Está vendo? Mas esse irmão aqui não foi muito transformado. Olha só. A vida de Deus só ocupou parte do ser dele. Está vendo? A maior parte ainda não foi saturado. A mente, a emoção dele não foi saturado ainda. Tá? Daí vem para a reunião de novo. Daí Deus coloca mais um pouco do ingrediente dele nele. E assim vai, semana após semana. Daí ele exercita o Espírito. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó, esse aqui já saturou todo o ser dele, tá vendo? Ó? Da segunda-feira ele vai para o trabalho. Ele está junto com os outros, mas ele está separado. Sim ou não? Quando de longe Deus olha. Ali está o Mário. Ali está a Maria. Tenho certeza que tem uma Maria aqui dentro. Está vendo? Separado. Isso é a santificação subjetiva. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Está cheio do azeite. De Mateus capítulo 25. Os irmãos estão entendendo? Então isso acontece na igreja. Isso acontece quando nós somos saturados pela palavra de Deus. Palavra falada, palavra escrita. Nós lemos a Bíblia, nós lemos os livros, nós exercitamos o Espírito, nós oramos e Deus vai infundindo a sua natureza em nós. Louvado seja o Senhor. Então isso é santificação. Mas tem mais que santificação, tem a
transformação. Então vamos ler. Nós estamos lendo principalmente, tá, os versículos que estão no livro de Romanos. Tem outros versículos, nós vamos ler principalmente o livro de Romanos. A gente vai ler um ou outro versículo de outros livros, tá, para poder reforçar. Vamos ler então Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é o próximo passo do muito mais. Vimos a santificação, agora é a transformação. À medida que o Senhor vai nos saturando, nos santificando, nós vamos sendo transformados. É algo metabólico, é algo orgânico que acontece dentro de nós. Você sabe, né, queridos irmãos? Os irmãos que são pais alimentam seus filhos e seus filhos vão crescendo. Eles vão se enchendo da comida, e aqueles nutrientes, vitaminas, proteínas, carboidratos, tudo aquilo vai enchendo, vai lá e vai transformando a pessoa. E a pessoa vai crescendo. E vai adquirindo cada vez mais as feições, os feitios do pai e da mãe. Estamos sendo transformados. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem outro versículo que eu quero ler, 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, tirando o véu, tem que tirar o véu. Vamos pedir para o Senhor tirar o véu do nosso rosto. Nós temos muitos véus, o véu da tradição, o véu dos conceitos, que impedem que a gente possa avançar. Ah, era assim antes, mas agora o Senhor quer avançar. Ah, era o Antigo Testamento, mas agora o Senhor está no Novo Testamento. Era a lei, mas agora o Senhor está na graça. O Senhor avança. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Daí nós somos transformados. Amém. Essa transformação vem porque nós contemplamos o rosto do Senhor. E somos transformados de glória em glória. De um estágio de glória a outro estágio de glória. É uma escadaria, a gente vai se parecendo cada vez mais com Deus, na sua glória. Até o dia que nós vamos ser glorificados. Amém. A glorificação é nós nos parecermos totalmente com Deus. Na sua própria imagem. Está vendo? Ó? Nós vamos ser transformados na própria imagem do Senhor. Como pelo Senhor, o Espírito. Eu vou falar para vocês, quando um filho nasce, ou uma filha, né? Filho, filha, a gente fala filho, envolvendo menino e menina. Quando nasce, vem com a carga genética do pai e da mãe, tá? As características do DNA. Então tem todo o nariz, os olhos, o cabelo, o tamanho das mãos, tudo, tá? Eu nasci de uns pais, sou chinês, não adianta querer ter um nariz grande. Minha genética é nariz achatado mesmo, não tem jeito. Eu tenho que administrar a questão dos óculos escorregar toda hora. Tenho que administrar, por isso que eu já falei para os irmãos, eu coloco um rolinho aqui que eu criei já, versão 5.0 já, que segura os óculos, eu trabalho no computador. Então, isso é um aspecto. Um aspecto. Um aspecto da genética. Tem o aspecto dos genomas. Então, os filhos se parecem com pais por causa da genética. Mas digamos que isso nunca aconteça, tá bom? Digamos que esse filho tenha sido entregue a um orfanato. E daí, porque os pais não podem criá-los, daí quando era bem pequenininho, daí esse filho foi adotado por outro casal. Esse filho não vai ter os feitios
dos pais adotivos. Por isso ele vai se parecer com os pais biológicos. Mas pelo fato desse filho ficar olhando para os pais adotivos todos os dias, esse filho vai pegar o jeito dos pais adotivos. A maneira de falar, o tom de voz, a expressão do rosto, a maneira de andar. Todos vocês conhecem meu filho Daniel Mar, né? Lá na estância, quando ele está na conferência jovem, todo mundo fala, quando ele aparece lá, opa, é o Esdras. Ele até conta aquelas piadinhas sem graça que eu conto. Por quê? Porque ele me viu, ele cresceu olhando para mim, vendo o meu jeito, e pegou todo o meu jeito, meus trejeitos. Nós temos o DNA de Deus. Nós temos a genética divina. Mas se nós vamos viver no mundo, nós vamos ter a expressão do mundo. Mesmo que tenhamos os feitios do Pai. Mas o nosso jeito vai ser do mundo. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de fazer as coisas. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que viver no Santo dos Santos. Todos os dias contemplar o Senhor com o rosto desvendado. E quanto mais você contempla o Senhor, mais você vai se parecer com Deus, no seu jeito, na sua maneira. Isso a Bíblia chama de piedade. Piedade, na Bíblia, em inglês é godliness. Não é piedade, não é tenha piedade de mim, não é essa piedade. Piedade é que no português não existe essa palavra. Se existisse, deveria ser deusdade. É nós nos parecermos com Deus, no nosso jeito. Jeito de falar, jeito de cuidar das pessoas, jeito de andar, jeito de trabalhar, nos parecemos com Deus. Então isso, irmãos, isso é a transformação. Cada dia que passa, pelo fato de nós contemplarmos o Senhor com o rosto desvendado, no nosso espírito, no Santo dos Santos, nós nos parecemos cada dia mais com Deus. Vamos ler agora Romanos 8, 29. Esse é o próximo passo do muito mais. É a conformação. Conformação. Versículo 29 diz, Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. Na verdade, para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui tem uma revelação tremenda. Cristo era o Filho unigênito de Deus. Aqui ele é o Filho primogênito de Deus. E isso tem a ver, irmãos, hoje, por exemplo, né, isso nós podemos fazer uma ilustração usando a indústria automobilística. Estamos no mês de agosto. Lá em São Bernardo do Campo, o modelo dos automóveis 2019 já estão prontos praticamente. Mas não estão ainda sendo fabricados em série. Logo, logo vão começar a fabricar. Mas agora, o protótipo está na fase final já. Todo automóvel tem um protótipo. Um modelo. Testado, corrigido, ajustado, levado para as ruas, testado, levado de volta, ajustado, vai para a rua de novo, até ser aprovado. E uma vez aprovado, daí se fabricam milhares de automóveis iguais ao protótipo. Pois bem, quem é o nosso protótipo? É Cristo. E ele foi aprovado ou não? Ontem à noite nós falamos, ele foi aprovado. Deus o ressuscitou. Essa é a prova da nossa justificação, que ele foi ressuscitado por Deus. Então agora Deus está no negócio de produção em massa. O negócio de Deus é produzir em massa quem? Cristos. O negócio de Deus é a reprodução em massa de Cristo. Deus quer ter milhares, milhões e milhões de Cristos. Todos iguais a Ele. Por isso nós estamos sendo hoje conformados à sua imagem. Por um lado transformados, mas quando a gente está num estágio mais avançado, daí isso já somos colocados dentro da forma de Cristo, para todos nós estaremos iguaizinhos a Cristo. Para que todos nós sejamos iguais ao protótipo. Mas existe outra forma,
É a forma de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Satanás quer nos colocar noutra forma, para a gente sair igualzinho ao mundo. Então existem duas formas. Jovens, em qual forma você quer estar? Na forma de Cristo ou na forma do mundo? Louvado seja o Senhor. Nós somos conformados à imagem de Cristo, que é o primogênito. Entre muitos irmãos, milhões e milhões de irmãos, todos iguais a Cristo. E por último, a parte mais importante, a glorificação. Nós falamos ontem, é um momento em que o nosso corpo também se tornará filho de Deus. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, o universo inteiro está torcendo por isso. Nós vamos ler esses versículos agora. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vamos ler o 18 também. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos queridos, tem uma glória que vai ser revelada em vocês. Quando Cristo estava no Monte da Transfiguração, eu falei ontem, ele abriu o zíper da sua humanidade, abriu assim a sua humanidade e saiu aquela glória. Essa glória já está dentro de nós. Essa glória está crescendo. E um dia, quando formos transfigurados, nosso zíper também vai se abrir. E essa glória vai sair. Então, a glória a ser revelada, vai ser revelada ainda. E essa é a ardente expectativa da criação. Toda a criação, todas as plantas, as árvores, os animais, o seu cachorrinho, o seu gatinho, as galinhas, os coelhos, os leões, os elefantes, toda a criação, as baleias, estão em ardente expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Ué, mas nós já somos filhos de Deus? Sim, somos, mas estamos escondidos. Ainda não se manifestou que nós somos filhos de Deus, porque só somos filhos de Deus no nosso espírito, ninguém vê isso. Vai chegar o dia em que você vai se tornar filho de Deus na sua carne, no seu corpo. Aí vai ter a revelação dos filhos de Deus. Daí todo mundo vai ver, uau, lá estão os filhos de Deus. Hoje nós estamos no meio da multidão, ninguém vê. Na esperança de que a própria criação será redimida. Está vendo? Nós já fomos redimidos. Nós já experimentamos a redenção de Cristo, mas a criação ainda não. A criação está esperando ser redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Naquele dia, irmão, nós vamos estar livres, totalmente. Livre do pecado, livre da dor, livre do sofrimento. Você não anseia por esse dia? Hoje nós estamos escravos do pecado, da dor, da ansiedade, das enfermidades. Eu falo para os irmãos, eu me consolo porque eu estou ficando mais velho. Eu procuro me exercitar para me manter mais jovem, manter todas as articulações funcionando, mas não dá para fazer tudo. Então você vira para cá e para lá, eu já falei isso várias vezes aqui, é para cá, para lá, Então, eu sei que estou ficando mais velho, daí eu me consolo dizendo, calma Esdras, você só está ficando mais crocante, só isso. A crocância está aumentando cada dia mais em mim. Mas um dia nós vamos estar livres disso. Pois sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação está em angústia e está gemendo. Você já parou para ouvir o gemido do universo? A Bíblia fala do bramido do mar. Você vai lá na praia, de noite. É um gemido, o mar está gemendo. Gemendo. O que está gemendo? Quando que vocês vão amadurecer? Quando que vocês vão crescer? Lá na estância, lá num canto lá da estância, tem um cachorro que uiva de noite. Uiva de noite. E os irmãos, caloca! Ficam bravos com aquele cachorro. Eu falei para o irmão, não repreenda o cachorro, não, ele está gemendo. Quando que vocês vão crescer? Você dá risada, mas é isso mesmo.
Lá na estância também, hoje está menos, mas antes da chuva, lá aqui dentro do canal, lá está cheio de sapos coachando. Quando vão crescer? O irmão Doug falou para nós, e eu concordo, de noite, graças a Deus aqui não tem, de noite não tem aquele pernilongo, como é que chama? Qual é a outra palavra para pernilongo? Mariçoca. Muriçoca. Muriçoca. Não tem. Então, daí quando tem muriçoca, daí eu bato assim, daí eu olho, tem sangue, matei. O irmão Doug falou para ela, não mate. O pernilongo está gemendo. Saiam de suas casas. Saiam para pregar o evangelho. O universo inteiro está gemendo. Eu espero que nós tenhamos ouvidos para ouvir isso. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação. Aqui fala adoção de filhos, é filiação. Aguardando a redenção no nosso corpo. Eu vejo, irmãos, muitas vezes, Senhor Jesus, isso é um gemido. Quando a gente sofre, aquela dor aqui dentro no coração, aquela dor aqui dentro. Senhor. Senhor. É um gemido. Nós estamos aguardando, irmãos queridos, a filiação plena. A nossa filiação só é parcial hoje, só no espírito. Nós estamos aguardando a filiação plena no nosso espírito, no nosso corpo também. A redenção de nosso corpo. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora, irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Amém? Onde está a nossa pátria? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir para fazer o quê? O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo que tem reumatismo, esse corpo que tem dor, esse corpo que faz com que o olho tenha miopia, não enxergue direito. Esse corpo que faz com que a gente, quando fique velho, fica, O que você falou? É humilhante isso. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Uau! Nós vamos ter um corpo igual ao corpo da glória do Senhor. Segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos ler 2 Tessalonicenses 1:10. Quando Jesus vier, na vinda dele, de onde ele vai vir? Fala para mim, bem alto, de onde ele vai vir? Dos céus, essa é a primeira resposta. Ele vai vir dos céus, porque Cristo está à direita de Deus. Ele vai vir do céu sobre as nuvens. Que mais? De onde que ele vai vir? Onde está Cristo hoje? Ele está nos céus. Onde mais? Dentro de nós. Então ele também vai vir de dentro de nós. O zíper vai se abrir e a glória vai sair de dentro de nós. A vinda do Senhor vai ser nos céus, dos céus e de dentro de nós. Então vamos ler esse versículo, fala disso. 2 Tessalonicenses 1:10. Quando Cristo vier, para ser glorificado nos seus santos. Ele vai vir de dentro de vocês para ser glorificado em vocês e ser admirado em todos os que creram. O mundo vai admirar Cristo saindo de nós, os que cremos. Quando formos glorificados, esse corpo vai se transformar. E a glória vai nos encher. E todos seus amigos que não creram no Evangelho, que fizeram chacota, que fizeram bullying, eles vão dizer, olha o Mário, olha!
Aí vai ser a revelação dos filhos de Deus. O mundo inteiro vai estar cheio de glória, que são os filhos de Deus glorificados. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 54. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transfigurados, glorificados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória vai tragar toda a morte que há em nosso corpo. Nós vamos ser arrebatados. Nós vamos escapar da ação da gravidade. Não vamos mais nos preocupar com a greve dos caminhoneiros. Não vamos mais nos preocupar com a falta de combustível, porque nós não ficaremos mais debaixo da ação da gravidade. Nós podemos ser teletransportados para onde a gente quer. Louvado seja o Senhor. Nós seremos que nem o Senhor Jesus, que de repente aparecia no meio dos discípulos e desaparecia. Daí ele que aparecia no caminho para Emaús, e assim por diante. Vamos ler agora Romanos 8 de novo, versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí vem, irmãos, o processo. E aos que predestinou, isso foi na eternidade passada. A esses também chamou, isso é quando nós fomos salvos. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E por último, último versículo. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Sim, filho de Deus. Só que aqui é teknon, é filho de Deus só no espírito. Ainda não somos filhos de Deus no nosso corpo, não. Então o João está nos lembrando, somos filhos de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: eu sou filho de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não se manifestou ainda. Ah, mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Ele se manifestar, nós seremos totalmente transfigurados, glorificados, e nós vamos ser exatamente iguais a Jesus Cristo, o Filho primogênito de Deus. Esse é todo aquele processo do muito mais. Não acabou com a morte dele. Pela morte dele nós somos perdoados, nós fomos reconciliados, nós somos justificados e também obtivemos a propiciação. Mas agora, pela sua vida, na igreja, nós somos justificados subjetivamente, somos santificados objetiva e subjetivamente, somos transformados, somos conformados e nós somos glorificados. Eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos: o dia da glorificação está chegando, cada vez mais perto. Aguentem firmes na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Não vamos cortar o nosso casulo, não vamos sair do casulo, vamos ficar firmes aqui, vamos perseverar até o fim. E por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia diz, o amor de muitos se esfriará. O amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
E nós não somos aqueles que se retrocedem para a perdição, mas nós somos aqueles que avançam para a salvação da nossa alma. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Muito mais. Vamos ler junto o versículo de novo? Vamos lá, Romanos 5:10. Todo mundo, vamos ler. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. As irmãs. Os varões. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora todo mundo de pé, vamos proclamar esse versículo. Porque amém, aleluia, amém. Vamos agora compartilhar em pequenos grupos, amém.